Fala, nação alvinegra de Parque São Jorge, bomba no parque. É presente de Natal para o Corinthians, é reforço de peso. E o Alberto vai ficar. Vai ser reforço do Corinthians em definitivo. E quem sai? Quem fica? Pois é, a notícia saiu pelo Jorge Nicola. O Corinthians está encaminhando a contratação do Yuri Alberto e dois jogadores estão envolvidos. E surpresa entre esses dois jogadores. Sai Robert Renan e sai Duqueiroz. Ainda não tem a definição em relação ao anúncio, porque o Corinthians ainda resolve problemas burocráticos. O Corinthians ainda está tentando viabilizar percentuais em relação aos jogadores para que o Corinthians tenha lucro futuro. Jogadores jovens, jogadores de 19, 22 anos, que foram destaques do Corinthians, inclusive capitão do Sub-20 da seleção das categorias de base da seleção brasileira, e outro revelação do Campeonato Brasileiro. O Zenit pega dois grandes jogadores do Corinthians que agora serão jogadores russos. O Robert Renan, inclusive, que não, as informações iniciais indicavam que ele não queria ir para a Rússia, mas o Zenit vem ao Brasil indicando que ele será um dos maiores salários da Rússia. E isso mobilizou, fez o jogador ceder e deve ir para ser envolvido neste negócio, certo? Então o Corinthians está viabilizando o Yuri Alberto nesses termos que virá em definitivo, possivelmente num contrato de 5 anos, ok? Por outro lado, temos dois jogadores que estão na Rússia e não sabemos o destino, sabemos também. O Ivan deve retornar ao Brasil porque tem duas propostas brasileiras. Pode também ficar na Rússia ou em outro clube ou na Europa. Ele é um jogador que tem esse potencial. Por outro lado, o Mantuan não tem destino definido. O Corinthians pode ser o destino, ser aproveitado. O Corinthians que tem deficiências na questão da ponta direita. E pode também ficar na Rússia porque pode interessar algum time russo que fez uma boa passagem por lá. Também na Europa se busca um destino para o Mantuan e o Corinthians fica no aguardo nas próximas semanas qual será o destino do Mantuan. E aí, gostou da notícia em relação à bomba? Tem mais aqui. Vamos agora falar de segundo reforço do Corinthians, ainda não foi anunciado. O Matheus Bidu é jogador do Corinthians, afirma o presidente do Guarani. O presidente do Guarani hoje, dia 24, informou que o negócio está sacramentado nos termos que já comentamos. 20% o Corinthians adquire logo de cara, entre 1,5 e 2 milhões de reais por 20% dos direitos econômicos, e os outros 50 ficarão a cargo de metas. Se o jogador bater metas no Corinthians, o Corinthians adquire por mais 5 milhões, formando um negócio de 7 milhões. Então o Corinthians já tem o seu segundo reforço, falta o anúncio que deve ocorrer nas próximas horas. Enquanto temos um reforço, a segunda informação é que temos uma saída. Piton, que nesses dias a gente estava aí essa indecisão em relação ao Piton, resolveram o problema do Piton. O Piton agora, o diretor do Vasco veio a São Paulo para fazer a resolução da negociação e revelou que o Corinthians vai receber 3 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos parcelado. O Corinthians vai receber a primeira parcela de 1 milhão de euros na assinatura do contrato, a segunda daqui a 6 meses e a última daqui a 1 ano. Ou seja, o Corinthians em 2023 vai receber os 3 milhões de euros, certo? Então, o Corinthians finaliza o contrato com o Bidu, finaliza com o Piton e vai ter o reforço do Yuri Alberto com as saídas do Robert e do Duqueiroz. Nesse ponto, temos agora uma incógnita em relação ao Raul Gustavo. O Corinthians perde um zagueiro que tem revelação e possivelmente o Raul Gustavo pode ficar no Corinthians, já que teremos o Balbuena, o Gil, o Caetano, o Murilo, o Bruno Mendes, e poderia ficar com o Raul Gustavo, já que foi mais ou menos o número de jogadores que a gente teve nessa temporada 2022 para uma temporada que temos aí corrente em relação a tantas competições simultâneas. O Corinthians precisa de elenco, o Murilo está subindo agora e o Raul Gustavo pode permanecer no Corinthians sim. Caetano deve ser aproveitado e agora fechamos nossa zaga.
tá bom? Então, os reforços estão aí, as pendências agora ficam por conta tanto da zaga para quem fica e o meio-campo. O Corinthians perde o seu grande valor do meio-campo, tentará a manutenção do Maicon, o dinheiro que o Corinthians não despendeu no Yuri pode ser direcionado ao Maicon, o Corinthians adquirindo o Maicon, e aí teremos 2 reforços no elenco, do próprio elenco. Mas o Corinthians ainda assim deve buscar mais um reforço, tá bom? Então, amanhã às 21 ou 22 horas teremos nossas lives para a gente comentar mais sobre essas negociações de Natal do Corinthians, não se esqueça. E por fim, obviamente a mensagem de Natal, eu desejo a você, nosso inscrito, e que não é inscrito, está vendo essa mensagem agora, um Feliz Natal à sua família, muita paz, muita luz, muito sucesso, muito amor entre vocês, que haja uma confraternização em paz, que haja um acolhimento de todos vocês, a vocês mesmos, né? ao seio familiar. Mesmo que você não acredite, não estou aqui dizendo que você precisa acreditar, mas que vocês tenham essa relação familiar, é muito importante nesse mundo muito louco, tá bom? Então, vai Corinthians, amanhã tem nossa live, tá bom? Forte abraço e Feliz Natal a todos vocês. Tchau, tchau.